A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou alegre com o Senhor por mais uma oportunidade que Ele me concede aqui diretamente de João Pessoa, da Igreja do Evangelho Pleno, Ministério Mundial, cujos nossos líderes são o apóstolo Hélio Moraes, a apóstola Graça Moraes e os nossos líderes da EBD. Louvamos a Deus pela vida da diaconisa Edma e o presbítero Fabiano, que fazem essa escola bíblica tão abençoada da parte do Senhor. E eu quero trazer nesse domingo essa mensagem de Deus para nós, essa oportunidade de nos avivarmos na presença desse Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao 21, versículo 15, 16 e o 20 e o 21, que diz assim: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. E esse é o tema dessa mensagem, nesse dia tão glorioso. É o Deus que ouve. Esse é o tema da mensagem. O Deus que ouve. Mas ouve o que, pastora Júlia? O que ele ouve se eu não estou vendo resposta? Se eu não estou vendo as coisas acontecendo? Eu quero dizer uma coisa. Quando o Senhor diz, eu ouvi, como ele disse no versículo 20, a última parte, eu ouvi, esse eu ouvi do Senhor significa dizer, eu agora vou agir. Quando o Senhor diz, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua oração, é porque ele diz, chegou o tempo. Chegou o tempo de restauração, chegou o tempo de mostrar para os teus inimigos quem é o Deus que criou os céus e a terra. Nós percebemos, amados, que nesse tempo que estamos vivendo, tanto tempo de medo, pessoas amedrontadas, sem saber o que fazer, sendo ameaçados por vírus, ameaçados pela política, a política que não tem controle, ameaçados por tantas coisas, ameaçados por essa ideologia de gênero, ameaçados por tanta coisa. Mas o Senhor, ele diz, eu ouvi, aleluia, ele está ouvindo a tua oração nesse tempo. Ele está ouvindo a tua oração que você está fazendo pela nação. Ele está ouvindo a nossa oração, ele está ouvindo o nosso clamor. É um Deus que ouve, não é um Deus que está surdo. Ele disse lá em Isaías 59, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos demasiadamente surdos para que não possam ouvir. Então nós estamos diante de um Deus que ouve. E um Deus que disse, eu ouvi, Ezequias. Ele pode estar olhando para você agora e dizer, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi quando você se vestiu de pano de saco, que simboliza a humildade, a humilhação, se jogou na minha presença e se humilhou, se arrependeu pela nação, se arrependeu por aquele pecado e ele diz, eu ouvi. É maravilhoso isso. Quando o Senhor diz que cuida. Esse eu ouvi significa, eu não estava dormindo, filho. Eu não estava dormindo, minha filha. Eu ouvi. Aleluia, eu ouvi. Dá para você entender que ele ouve o teu gemido? O Espírito Santo diz, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele ouve. Então ele está ouvindo. Dá para você entender esse tempo que Senaqueribe estava vivendo, que
essa perseguição que Senaqueribe estava fazendo sobre o povo de Judá. Israel já tinha sido levado cativo, porque quando chegou o tempo da divisão dos reinos, reino norte e reino sul, ficou Judá e Israel, Israel mesmo sendo uma só nação, mas eles entre si se dividiram depois da morte do rei Salomão, né? Existiu Roboão e Jeroboão, houve a divisão, né? Eles não se entenderam, não chegaram num consenso e por isso que houve a divisão. Então, nesse período, Senaqueribe sempre lutou, a Síria sempre lutou para destruir Israel. Então, o que foi que aconteceu? Eles levaram cativo. A Síria levou todo Israel cativo, mas Judá ficou. E Judá ficou apostatando, Judá, mesmo porque eles viram que Israel foi levado, mas Judá ficou e chorando, lutando, e mesmo muitos apostataram, muitos se corromperam, destruíram o templo do Senhor, retiraram os sacrifícios da casa do Senhor, apagaram o candelabro da casa do Senhor. A palavra de Deus diz que foi todo destruído, não comemoravam, não celebravam mais a Páscoa, não havia mais a lembrança do que o Senhor já tinha feito no deserto, toda a retirada do povo no Egito, porque isso era uma sequência para que o povo não se desviasse. Então tudo isso acabou na casa do Senhor, acabou o templo na casa do Senhor. Então foi nesse período que Ezequias agora, usado por Deus, ele entra na história. E Ezequias agora chega e encontra tudo destruído, tudo acabado, e ainda tinha a ameaça de Senaqueribe invadindo Judá para levar Judá também cativo. E Ezequias chegou, né, diante do Senhor. Ele viu que não tinha força nele mesmo, porque nós não temos, amados. Nós não temos forças em nós mesmos. Então nós precisamos ir em busca do Senhor. Além de Ezequias chegar nesse cenário, um cenário apóstata, um cenário sincrético, né, em que as pessoas estavam adorando outros deuses, tudo que era religião, tudo que era de misticismo, eles estavam adorando os deuses da Assíria, estava a mistura de tudo isso, mistura de deuses. É nesse cenário que Ezequias entra em cena. E quando Ezequias entra, ele agora olha para o templo destruído, até os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes não estavam mais fazendo os cultos de celebração na casa do Senhor. E que quando Ezequias chegou para consertar. E esse conserto, amados, eu vejo que quantas vezes nós somos chamados para consertar alguma coisa. Nós abraçamos uma obra totalmente fora da palavra de Deus, uma obra em que cada um fazia as coisas do seu jeito, uma obra em que Deus não estava sendo mais exaltado como era para ser, e de repente nós somos usados para restaurar uma obra. Não é fácil encontrar uma obra dessa forma. Trabalhar numa obra desse jeito, olhar as coisas, encontrar e dizer assim, aqui Deus vai me usar. Então, nesse tempo, nós somos ameaçados, nós sabemos que as pessoas dizem que nós queremos ser alguma coisa porque queremos levar as coisas com temor e tremor ao Senhor. Então, Ezequias chegou dessa forma, o rei Ezequias chegou nesse cenário. Ele foi chamado por Deus, trazido por Deus para restaurar e libertar o povo das garras do rei da Assíria. Nesse tempo já era Senaqueribe, porque quem levou o Israel cativo não foi o Senaqueribe, já foram os pais de Senaqueribe, reis cruéis, né? E agora Senaqueribe, quem estava atuando, e queria levar agora Judá. E Deus levantou agora Ezequias para fazer essa mudança. Então eu quero trazer essa palavra nesse tempo para você. Que obra você está fazendo que está achando impossível? Que obra você está fazendo para Deus que está percebendo que não vai adiante, que as pessoas não estão te entendendo, que parece que você está falando uma língua e as pessoas entendendo outra? Eu quero dizer uma coisa nesse dia para você. O Senhor te ouviu. Porque Ele contemplou o teu coração. Você chegou diante de Deus e disse, Senhor, eu quero consertar a tua obra. Eu quero consertar, Senhor, a tua igreja. Eu quero trazer transformação para a tua igreja.
Quem sabe você não é canal para um avivamento nesta igreja, canal de um grande avivamento nesta obra. Porque o rei Ezequias foi o maior avivalista do Antigo Testamento. Ele quem levou o avivamento para a nação de Judá. Ele quem levou, Deus usou para levar o avivamento em um tempo de crise, em um tempo de desrespeito, em um tempo de apostasia, em um tempo tão difícil, mas ele foi chamado em tempo de crise para trazer o avivamento. E quem sabe Deus, nesse dia, está falando com você, que você está sendo chamado para mudar esta obra, para ser transformador, restaurador desta obra. Porque o Senhor disse uma coisa, eu ouvi. E quando disse eu ouvi, é porque Ele se responsabiliza por tudo que você está fazendo. Quando Ele disse eu ouvi, é porque Ele está diante de tudo isso. Glória a Deus. Porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E nós entendemos que Ezequias começou agora a reunir os levitas. Ele começou agora a chamar a liderança agora. Primeiro ele clamou ao Deus dos céus. O milagre vai acontecendo de cima para baixo, né? A queda foi de baixo para cima. Porém, a restauração é de cima para baixo. A restauração vem Deus dos céus, o contato com Deus, a volta da comunhão, a volta da oração, né? Porque não existe avivamento sem oração, né? Então, primeiro vem a volta da oração, depois da volta da oração, vem agora juntar o ministério, né? Os sacerdotes, os levitas, foi isso que ele fez, juntou os sacerdotes, os levitas, todos que faziam parte do templo, da organização do templo, e agora levou o povo, agora veste panos de saco, né? Veste panos de saco, vamos reunir, interceder agora e clamar para um avivamento. O verdadeiro arrependimento, ele se colocou como aquele povo. Porque o verdadeiro intercessor, ele não é melhor do que ninguém. Ele se coloca como o povo. Senhor, eu estou orando por minha nação, mas eu me arrependo por minha nação. Eu clamo por minha nação, me arrependo por ela. É como Isaías disse. Isaías falou assim, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu habito no meio deles. Né? Ele se colocou como ele habita e tem lábios impuros. Eu não sou digno do Senhor, eu tenho lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos estão te vendo, Senhor. Então, o Senhor enviou um anjo com atenaz e queimou a boca, a língua de Isaías, purificando. E disse, agora você faz o que eu quero que você faça. Porque o Senhor nos chama para isso. Amados, é muito bom substituir Davi. É muito bom substituir quando está tudo certinho. Davi morreu, Salomão, quando o sucedeu, pegou um reinado muito abençoado, né? Um reinado em que o Senhor tinha contato íntimo com ele, com Davi, né? E era um reinado de bênção. É diferente de você pegar um reinado depois de Salomão, que morreu apóstata, que morreu idólatra. Depois de Salomão vem Roboão, seu filho idólatra, que destruiu o templo, e depois e assim sucessivamente. Então Deus, para castigar o povo, leva cativo. Ele permite. O que Ele está permitindo em nosso meio com tudo isso é a ira de Deus, é a repreensão de Deus para que voltemos a Deus. Mas Ele se responsabiliza por tudo isso. Ele disse, eu ouvi. O que é que Ele tem ouvido na nossa nação? O que é que ele viu no carnaval do ano retrasado, do ano passado? Eu vi, eu ouvi. Nós temos um Deus que vê. É diferente de ídolos. No Salmo 115, o salmista diz que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, e nem som nenhum sai da sua garganta. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus ouve, Ele vê, Ele anda, Ele fala, Ele socorre, Ele ajuda, Ele responde, Ele livra, Ele é vivo. Aleluia! Eu não sei o que é que você está passando nesse tempo. Eu só sei uma coisa, que o Deus de Ezequias é o teu Deus. E Ele diz, eu ouvi. Quando Ele diz eu ouvi, é porque Ele disse, eu estou chegando com resposta. Eu vou socorrer você.
Eu vou me responsabilizar por esta obra. Eu vou me responsabilizar pelo que eu coloquei você para fazer. Ainda que você esteja vendo que é impossível o conserto, mas ele é poderoso para te capacitar, para fazer. Te prepara, Ezequias. Tem um grande avivamento que Deus vai usar você para fazer neste lugar. No nome de Jesus, te prepara para esse avivamento. Porque é você, canal de Deus, que Deus vai usar para fazer. Aleluia, mesmo que sendo uma obra difícil. Mas é você que ele vai usar para restaurar. Então, quando o rei Senaqueribe ouviu isso, que Ezequias encarou, Ezequias não se rendeu, que Ezequias estava restaurando o templo. Ezequias juntou o povo para clamar, juntou o ministério clamando. Agora, de repente, aí vai descendo, né? Depois do ministério, né? Todos os sacerdotes começam a fazer sacrifício, trazendo sacrifício de arrependimento a Deus, diante de Deus. E agora, quando tudo está restaurado, né? Agora ele traz para os reis, ele manda convidar os governadores, os reis, né? E traz agora os reis, os governantes para a oração. E quando os reis obedecem, os reis de Judá obedecem, alguns deles naquele tempo, claro que isso não foi de uma hora para outra, né? É a mesma coisa que nós dissermos assim, fulano que é totalmente degradado, degradante, ainda faz com que as pessoas sejam também se converter ao Senhor. Não foi assim de repente. Mas o poder da oração pode transformar corações e nós cremos nisso. Só não há esperança para Satanás, porque ele já tem um lugar dele que Deus preparou e que Deus disse, esse é o lugar dele, lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Ali não tem saída para Satanás, mas para o ser humano há poder para mudar. O Senhor tem poder para transformar essas vidas. Então, esses governantes agora chegam para ajudar, para se ouvir, né? Para ouvir Ezequias. Aí, imediatamente, Senaqueribe também insistindo, mandando mensagem, mandando recado. Olha, esse Ezequias, né? Olha o versículo 13 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Não sabeis vós que o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Não sabe vocês? Foram os deuses das nações daquelas terras, de alguma forma capazes de livrar as terras das minhas mãos e das mãos dos meus pais. Ou seja, os outros deuses não tiveram poder para livrar, realmente não tiveram. Mas o Deus dos céus tem. O Deus que fez o céu e a terra, o Deus que me criou e que te criou, ele tem poder para fazer isso. Olha o versículo 14 do 2 Crônicas 32. Quem dentre todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite neles, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará da mão do vosso Deus. Quem é esse Deus que vai livrar? Quem esse Deus de Israel pensa que é? Esse povo pensa que esse Deus é o quê? A Ezequias disse, ele é o Deus dos céus, o Deus vivo, o Deus que me ouve, é ele quem vai me livrar da tua mão, Senaqueribe. A Bíblia diz que Ezequias foi clamar ao Senhor. Aí o Senhor mandou a resposta do versículo 20 de 2 Reis, capítulo 19. Versículo 20, ele disse, eu ouvi. Olha, Ezequias, antes de você me dizer, eu já escutei tudo. Eu escutei que Senaqueribe zombava de mim. Eu escutei que Senaqueribe achou que eu não tinha valor de nada, que eu não ia salvar o meu povo que eu amo. Aí o Senhor disse, vou mandar a resposta. Ele vai ouvir Ezequias, ele vai ouvir um barulho, ele vai ouvir ficar perturbado e ele vai morrer. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo, só um, e matou 185 mil dos povos, dos soldados de guerra do rei Senaqueribe.
A Bíblia diz também que eles morreram. Senaqueribe morreu nas mãos dos seus filhos. Irmãos, que essa palavra faça você entender que você é chamado e vai ter vitória nesse chamado. Ainda que seja um chamado difícil, mas você vai ter vitória nele. Eu creio que esse Deus de Ezequias é o meu Deus e é o teu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Te dê paz, a paz que excede todo o entendimento e que traga saúde espiritual para a tua vida. E que você seja um grande avivalista neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Grande abraço, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados.